Oi, meninas, bom dia, bom dia. Que bom saber que vocês estão me acompanhando nesses dias, né, mais longos, porque o capítulo do livro ele é bem curtinho, mas é muito bom conversar com você sobre o que ele diz. Nós estamos no dia 4, ainda na nossa introdução, né, a parte introdutória do livro, tem 4 capítulos. E faz uma pergunta para nós, né? Afinal de contas, por que eu estou aqui? Antes de pensarmos em propósito, a gente precisa pensar nisso. E o livro nos traz esse convite. Meninas, o dia 4 traz para nós o título Criado para Ser Eterno. O verso está em Eclesiastes 3, no verso 11. E diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. É lindo, lindo esse capítulo. Essa vida, meninas, não é tudo que nós temos. Nós precisamos entender isso para que a gente consiga viver dentro do propósito. Antes de entender propósito, nós precisamos entender esses pontos. Então, a gente vai passar muito mais tempo na eternidade do que nessa vida curtinha que a gente tem aqui. O seu tempo aqui, Thomas Browne diz, é apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. E nosso coração, ele tem essa necessidade, ele tem esse sentimento de que nós somos criados para ser eternos. O autor diz, né, que a morte, ela parece sempre ser anormal e injusta. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de uma habitação temporária, mas se refere ao nosso futuro corpo, que é a eternidade, como casa. Em 2 Coríntios 5, no verso 1, diz: De fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui da terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Então, talvez a nossa vida aqui não ofereça muitas opções. A gente percebe como o tempo passa rápido. Mas o nosso relacionamento com Deus aqui, ele vai determinar se nós vamos ter esse relacionamento com Ele também na eternidade. Nós precisamos entender a nossa vida aqui como uma preparação para a eternidade, como um ensaio, né? Quando a gente compreende que a vida é muito mais do que o aqui e o agora, a gente percebe que é uma preparação para a eternidade e começa a viver de maneira diferente. A gente passa a viver à luz da eternidade e passa a lidar com cada relacionamento, com cada tarefa, com cada circunstância a partir de uma perspectiva nova. Então, quanto mais próximo a gente viver de Deus, mais as outras coisas vão parecer insignificantes para nós. À luz da eternidade, os valores mudam, as prioridades são reordenadas. Então a gente precisa sempre manter os nossos olhos na eternidade. Em Filipenses 3:7 é um verso que o autor traz. Paulo diz o seguinte: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. O amor de Cristo, meninas, o sacrifício dele e até mesmo a promessa da eternidade, que é o que a gente fala nesse capítulo, faz com que a gente enxergue as outras coisas de maneira muito diferente. Então, na nossa vida, na educação dos filhos, no relacionamento conjugal, na arrumação da casa, quando nós olhamos à luz dessa vida curta, que o tempo nos falta, que a correria é grande,
que a gente está sempre ocupada e atarefada, é, é difícil da gente entender. Mas quando a gente olha à luz da eternidade, essas coisas deixam de ser tão importantes. Então, a gente não tem urgência de viver, porque o nosso tempo aqui não é o único tempo que a gente tem, né? Nós temos a eternidade para continuar vivendo. A morte não é o fim, e isso para nós faz toda a diferença, tá? Existem consequências, por exemplo, aliás, embora a morte não é o fim, existem consequências eternas para as escolhas que a gente faz aqui. Então, muito mais importante do que a gente se preocupar em andar correndo aqui, nós devemos pensar com mais cautela quais são as escolhas que a gente faz que têm valor de eternidade. Cada ato da nossa vida faz soar um acorde na eternidade. Nós não estamos limitadas a essa vida aqui. E hoje, o autor diz que o aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio de curto prazo. É o fato de estarmos sempre pensando no aqui, no agora, no hoje, no amanhã. E isso nos traz tanta ansiedade, né? Para tirar o máximo da vida, a gente precisa ter essa noção de eternidade. A gente precisa viver com a eternidade no coração e entender o valor que ela representa. Existe muito mais na vida do que o aqui e o agora. O que a gente vê hoje, meninas, nada mais é do que a pontinha do iceberg. Graças a Deus, né? Uma vida perfeita e eterna nós teremos. A gente não consegue compreender como será, quão maravilhoso, quão grandioso. A gente não consegue explicar como será a experiência da eternidade. Mas nós sabemos e Deus nos dá as vislumbres da eternidade na sua palavra. Então, nós seremos reunidos com os fiéis, libertos de toda dor e sofrimento, recompensadas por nossa fidelidade nesse mundo e designadas para um trabalho que nós vamos amar realizar. Tudo no céu será perfeito e agradável. Nós vamos desfrutar da contínua companhia de Deus e Ele vai se deleitar conosco para todo sempre. Deus, minha querida, Ele tem um propósito para a sua vida na terra. Mas esse propósito não termina aqui. Então, o único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. Mas eu quero te convidar a pensar hoje na eternidade, a pensar na importância que é viver eternamente com Cristo. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. O autor diz que a gente deveria eventualmente pensar na morte, né? E pensar muito mais a respeito da eternidade. Da mesma maneira como a gente passa 9 meses no útero da mãe e a gente não entende o que está acontecendo, essa vida aqui também é uma preparação para o que vem a seguir. Então, se a gente tem relacionamento com Deus, especialmente através de Jesus Cristo, nós não precisamos temer a morte. E em comparação com a eternidade, o nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos. Só que as consequências das nossas escolhas, essas sim são eternas. As obras dessa vida definem o destino do que está por vir. Então nós precisamos, meninas, enxergar a nossa vida a partir dessa perspectiva. Nós não estamos aqui só plantando para colher um futuro próximo, para colher uma velhice saudável, para colher um relacionamento bom com os filhos adultos. Nós estamos plantando o céu. Nós estamos plantando a eternidade. E as nossas escolhas aqui precisam ser condizentes com essa eternidade. É necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se
para o último dia. Então nós precisamos entender a importância de compreender o quanto a eternidade está ligada a nós e o quanto a nossa vida muda totalmente de visão quando nós escolhemos a eternidade. Quando nós escolhemos viver à luz da eternidade, as tarefas não têm mais peso, porque nós sabemos que nós não estamos só plantando algo passageiro aqui, mas que nós estamos plantando algo muito maior. No final do livro, o autor diz, que a gente deve refletir no fato de que há muito mais na vida do que apenas o aqui e o agora. E a nossa pergunta para meditar no dia de hoje diz o seguinte: já que foi feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual a única coisa que devo começar a fazer? É para a gente escolher de maneira prática e real o que é que a luz da eternidade precisa parar de acontecer na minha vida. E o que é que a luz da eternidade precisa passar a acontecer na minha vida. Meninas, isso é tão importante porque nós não sabemos o nosso tempo aqui. Mas nós sabemos que há uma eternidade à nossa espera. E isso muda tudo. Vamos orar juntas? Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigada, Pai, pela eternidade, porque o Senhor nos criou com o desejo de sermos eternos, com a possibilidade também, mas com essa saudade, Pai, saudade do céu, saudade de Ti. Nós sabemos, Senhor, que há uma falta em nosso coração, que só será suprida na eternidade. Mas hoje, Pai, nós queremos Te suplicar para que o Senhor nos ajude, nos ensine a fazer escolhas, Pai, que nos levem para essa eternidade. Principalmente, Senhor Jesus, a fazer escolhas que tenham resultados eternos e positivos na nossa vida. Nos ajude, Pai, toca com o Teu Espírito Santo o nosso coração, para que a gente consiga entender o que é que de fato precisamos para cumprirmos a Tua vontade e o Teu querer em nós. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém, minha querida. Um lindo dia para ti. Fica com Deus. Um beijo no teu coração. Amanhã, se Deus quiser e Ele quer, estaremos aqui juntas novamente. Não esquece de mandar esse vídeo para uma amiga que pode estar precisando de uma palavra de conforto, precisando entender que o que a gente vive aqui não é o fim. Tá certo? Assim nós vamos juntas espalhando esse amor maravilhoso do nosso Deus.